Alvarez agora sim está conosco, meu querido. Muito bom dia para você. Bom dia, Felipe Bueno. Bom dia para você, ouvinte. Você que está em todo o Brasil acompanhando a gente no TMC 360. Uma ótima quarta-feira. Vamos lá, dando sequência aqui aos destaques do noticiário ainda sobre petróleo. A Rússia enviou um submarino e outras embarcações navais para escoltar o petroleiro, Bela 1, que segue em direção à Venezuela e é perseguido pelos Estados Unidos. Tudo isso, informação da imprensa internacional, foi divulgado pelo Wall Street Journal. Forças americanas acompanham o navio há cerca de 2 semanas e já tentaram apreendê-lo no último domingo, mas não conseguiram. Segundo a agência de notícias Reuters, o Bela 1 é alvo de sanções e é o terceiro petroleiro que Washington tenta interceptar na região. Com tanta informação sobre petróleo, os Estados Unidos passaram a falar menos sobre narcotráfico. A gente está vendo desde o primeiro dia, desde a entrevista coletiva de Trump no sábado, que o assunto virou. O narcotráfico, a questão da liberdade e principalmente a democracia na Venezuela deixaram de ser uma questão. O governo de Donald Trump, aliás, recuou e mudou o tom da acusação judicial contra o agora ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos deixou de afirmar que Maduro comandava o chamado Cartel de los Soles e passou a dizer que ele participou e se beneficiou de um sistema de corrupção ligado ao tráfico de drogas. Ainda que lá no processo que está correndo na justiça americana, continua essa acusação sobre a participação de Maduro no cartel. Essa mudança aí aparece uma versão reescrita da denúncia analisada pelo The New York Times e vem após a operação militar em Caracas, que resultou, como você sabe, no sábado passado, na prisão do Maduro e da esposa Cília Flores. Diante disso, a Organização das Nações Unidas, a ONU, afirmou que a operação dos Estados Unidos em Caracas violou um princípio básico do direito internacional. Segundo a ONU, a ação militar realizada no sábado com uso de força e explosões na capital venezuelana fere a carta da organização que proíbe o uso da força e a intervenção em assuntos internos de outros países. E tem mais Donald Trump, tem mais Estados Unidos, tem mais... Agora a gente volta a usar uma expressão que tinha desaparecido, quase saiu do dicionário. Tem mais imperialismo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que comprar a Groenlândia, o território dinamarquês, é uma prioridade da segurança nacional para Washington. A Casa Branca confirmou ontem que o governo americano analisa diferentes estratégias para obter o controle do território autônomo, que é vinculado à Dinamarca. Quais estratégias são essas? Bom, estratégia, se fosse estratégia mesmo, nós não saberíamos, mas já foram divulgadas e vazadas assim, até porque todo mundo já sabia. De acordo com Trump, a lista inclui opções diplomáticas, econômicas e até mesmo militares, abre aspas. Utilizar as Forças Armadas Americanas é sempre uma opção à disposição do comandante em chefe, fecha aspas. A justificativa apresentada pela Casa Branca para esse interesse é a posição estratégica da Groenlândia, diante da crescente disputa geopolítica no Ártico. E sobre isso, Felipe Bueno, a gente precisa conversar ainda hoje, nosso ouvinte precisa saber o que está acontecendo lá nos bastidores dos Estados Unidos. Será que comprar a Groenlândia é uma atitude que vai ser feita com a vontade da Dinamarca? Será que a Dinamarca quer vender? Quanto que os americanos vão pagar? Tem uma pessoa, Felipe Bueno e ouvinte, que a gente vem falando discretamente nesses últimos dias, mas ela está aparecendo com cada vez mais força e já é considerada possível até candidato à vice-presidência numa próxima eleição. Tem um tal de Stephen Miller, que é um assessor de Donald Trump, que vem batalhando há alguns anos, inclusive, desde que acabou o primeiro mandato do Trump, ele vem trabalhando por essa compra ou roubo da Groenlândia, e é um assunto que a gente precisa falar aqui com mais detalhes para todo mundo entender o que está acontecendo.